Daí, rapaziada, cortou o vídeo aqui, teve um problema no meu telefone, tá? Então dessa vez vai ficar dois vídeos. Então eu vou fazer um esquema lá, fica vídeo 1 e vídeo 2, beleza? Ainda mais ou menos ficou pela metade, tá? Ó, tinha chegado em 16 minutos, eu vou marcar aqui para eu não esquecer. Então a gente tem mais 24 minutos de aula. 24 não, 34 minutos. Pessoal, então vamos lá? Ó, eu tinha pensado ali, ó, slide 10. Eu tava falando lá, ó, história das ideologias e os monumentos. A igreja matriz, aqui no centro, ela não pode ser tombada pelo IPHAN, que ela tem partes, remendos de épocas mais recentes, né? Então, esse é um problema muitas vezes, né? Que não se sabia no passado que ia se tombar dessa maneira. Então, tem muitas coisas da cidade que não são tombadas porque não tem relevância arquitetônica, né? Apesar de ser patrimônio da cidade. Então, tá lá escrito assim, ó, história das ideologias, estética e estilo. Pessoal, a palavra estética, eu coloquei a etimologia dela aí. Estética é uma palavra com origem no termo grego, a estétique, que significa aquele que nota, aquele que percebe. Tem uma questão do sensível então aí, né? Lembrando até a palavra fenômeno, aquilo que aparece, tá? Gente, agora meu grego não está lá, quem sou eu, né? O meu grego, mas é assim, o fenômeno que eu entendo é quando é da natureza. A estética que eu entendo aqui, lembrando um pouco da etimologia das palavras, é mais da vida social humana, então tem essa diferença, tá? Estética. E tá lá embaixo escrito assim, estilo, do latim stilus. Pessoal, stilus era uma varinha bem pontiaguda que escrevia no barro muitas vezes e depois no papel, era como se fosse aquela escrita com uniforme. A palavra estileto, ela tem origem aí então, né, que é estilo. O que é um estilo? Então, é uma escrita. Né? O que é um estilo então? É uma escrita. Se é uma escrita, essa escrita aparece. Se ela aparece, ela pode ser lida. Então simples, né? A pessoa é estilosa. Então ela passa uma escrita da roupa que é o que? O que pode ser visto. Né? Então a palavra estilo vem de escrever. É interessante notar, em toda essa etimologia que eu estou passando aí para vocês, que a palavra grafo do grego, ela teve origem primeiramente em mistério. E como a palavra grafo em geografia a gente traduz como escrita também, geografia, a escrita da terra. Em miúdo seria os mistérios da terra sendo revelados para uma ciência, né? Fica até mais poético, mais bonito e para você utilizar aí em aula quando for explicar o que é geografia para as crianças lá, no ensino fundamental e médio, tá? Beleza? Então eu fiz essa questão epistemológica, inclusive, e etimológica. Tá? Então vamos lá. Então se a cidade ela pode ter um estilo, e se a cidade ela tem uma estética, ela pode ser lida. Isso era mais verdade no passado, como a gente vai ver agora, tá? Ó, tá lá escrito assim, no slide 11. Pessoal, eu, coincidentemente, tinha essa aula aí já também, mas coincidentemente eu peguei esse livro na biblioteca, como a gente entrou ali na Biblioteca Pública do Paraná, e eu estava lendo, né? Daí eu revisando a aula, eu vi que eu estava com um livro, né? Gostando desse livro, que eu pego várias vezes, já peguei muitas vezes para ler e ter ideias novas, né? Que é a Memória Vegetal. Eu recomendo qualquer obra do Humberto Eco, né, gente? A gente que estuda não precisa só estudar a ciência, só ciência. Claro, tem que se dedicar mais agora à ciência que vocês estão estudando, que é a geografia. Mas leituras paralelas são importantes. Outra, esse livro chamado Memória Vegetal faz propaganda de livros. Como que você pode incentivar uma pessoa a ler se essa pessoa não tem aptidão para ler e não foi educada para ler? É um discurso excelente. Eu estou usando Humberto Eco aqui porque ele é um dos estudiosos do período medieval. O Humberto Eco, ele tem essa obra voltada para o medieval e tem até um livro chamado, agora não vou lembrar, tá, gente? Tem um livro chamado O Feio e o Belo no Medieval, a Beleza e a História da Feiura, História da Feiura, muito massa esse livro.
né? E tem um livro chamado sobre a Idade Média. Esse livro sobre a Idade Média, ele vai dizer o que é a cidade na Idade Média. Então, na Idade Média, aqui a gente tem Victor Hugo, que é aquele escritor de Les Misérables. Eu não li Pessoal, eu não li os Miseráveis, tá? Não vou falar isso em francês. Eu não li os Miseráveis, que é um romance enorme, é um filme que conta a modernidade, né? Ganhou até Oscar no passado com o Wolverine lá, né? Wolverine, né? Não é o que sai laser, tá? Esse filme, Os Miseráveis, e conta então a modernidade, a destruição ali da cidade medieval e a modernidade chegando. Resumindo aí, só nesse livro de Victor Hugo está escrito aí, citado por Humberto Eco: sob a forma impressa, o pensamento é mais perecível do que nunca, faz-se volátil, inapreensível e destrutivo, mistura-se com o ar. No tempo da arquitetura, o pensamento fazia-se montanha, apoderava-se possantemente de um século e um lugar. Agora faz-se revoada de pássaros, espalha-se aos quatro ventos e ocupa todos os pontos do espaço. É claro que aqui ele está falando do livro. Isso aqui é a Memória Vegetal, é um elogio ao livro. E o Victor Hugo está falando do livro, que o livro estava destruindo a função enciclopédica da arquitetura. Então as pessoas não leriam mais a sociedade humana olhando para os templos, olhando para as construções. Pessoal, as construções antigas, principalmente na Idade Média, pessoal, a Idade Média ela busca um pouco coisas da antiguidade, só que é um pouco perdida, é bastante perdida a antiguidade grega e romana, tá? Só um pouco, tá, gente? Deixa eu me alongar na aula, daí depois eu me alongo menos na outra aula, tá? Beleza? Então, a palavra escrita estava fazendo com que a função enciclopédica da cidade se perdesse. Pessoal, já pensou se Victor Hugo escrevesse hoje, né, com a internet, como que ele ia imaginar o mundo? Ele estava falando aí que a arquitetura ia ser destruída. E, de fato, ela não foi, ela se tornou outra coisa. Ela se tornou símbolo de status, ela se tornou função para as pessoas morar bem na cidade ou na casa, e ela se transformou também em produto, em mercadoria, né? Então ela se transformou, não foi uma destruição daquilo que ele achava, né? Pessoal, slide 12. Pessoal, então no slide 12, eu já expliquei aí, tá? Sobre a função enciclopédica. Eu vou falar um pouco dela, mas um pouco ali no final, tá? Ó, slide 12. Pessoal, então a perda da função enciclopédica da arquitetura passa também pelo simbolismo. Então, antes a arquitetura ela era mais... Vou usar uma palavra aqui do português, na verdade, da semântica, ela era mais coloquial, tá? Então, se você entrava numa igreja, até hoje, quem é católico sabe, você entra numa igreja, tem aquelas 12 estações, que é a morte de Jesus Cristo ali, né? Vai contando a história da paixão de Cristo. Muitas vezes a igreja, na parte externa, claro, interior mais ainda, mas parte externa, um exemplo muito interessante, é a igreja que está sendo construída, Sagrada Família, lá em Madrid não, né, gente? Lá onde tem o time do Real Madrid, lá, Barcelona, tá? Aquela igreja conta a história do cristianismo, é bem simbólica ela, tá? Mas então a igreja contava a história do cristianismo, e para os fiéis que não sabiam ler ali no período medieval, era mais fácil deles entenderem as histórias do cristianismo, observando então imagens, estátuas e a própria arquitetura, tá? Então essa é a questão que a gente vai ver hoje aqui, certo? Slide 13. Pessoal, o slide 13 está escrito assim, ó: a estética e Deus, né? Tomás de Aquino e a estética medieval. Pessoal, há vários doutores da igreja. A igreja ela deu, a gente chama de honras, né? A igreja católica ela defendeu a ideia dos seus doutores. Então foram estudiosos religiosos do passado que inventaram, eu coloco inventário aqui entre aspas, tá? A teoria cristã, fizeram adaptações do Platão ao cristianismo, que foi o caso
de Santo Agostinho, aqui a gente está falando de São Tomás de Aquino. Então esses estudiosos formavam a sociedade daquela época. Na sociedade daquela época, medieval, a gente tem 3 características básicas para as coisas serem bonitas. Então está escrito assim ali, né? Segundo Humberto Eco. Para a beleza concorrem 3 características na medievalidade, tá? Ó, integridade. Pessoal, a integridade tem a ver com coisas não separadas. Então, coisas separadas, o corpo humano em partes era feio. Então, o busto, que hoje a gente vê monumentos, pessoas daqui para cima só, no período medieval isso não era possível. Então, aparecia a parte da pessoa toda, as estátuas, né, para vocês terem uma ideia. Então, a integridade. Porque achamos feias as coisas incompletas. Estou citando ali, tá? A proporção. Pessoal, se a gente olha para o bestiário as feras, as bestas que tinham no imaginário medieval. Gente, estou até com a tontura para vocês terem uma ideia de tão ruim que eu fiquei essa noite aí. Perdão se sair muito ruim esse vídeo, tá? Ó, a clareza tá ali, proporção. Vamos lembrar as bestas do medieval. Os gárgulas, né? A gente tem igreja aqui em Curitiba, tem ainda, né? Algumas figuras assim, que eram monstros que tinham cabeça muito grande, corpo muito grande, pé de homem, braços de leão, né? E assim vai. Então a gente tem essa questão da proporção. A proporção também significa que não se pode misturar coisas da natureza. Só isso tem uma ideia bastante pitagórica, que é a natureza pura. É claro que aqui a gente não mexe com a geometria, mas aqui a gente já tem uma ideia que não se pode separar coisas da natureza, são formadas na natureza. Então é um resquício aí na Idade Média clássica, né, do classicismo grego, do período clássico grego, onde teve a evolução da matemática e da filosofia ali, né? Período coríntio, se eu não me engano, da Grécia, tá? Ó, 13 eu já falei. Então tá ali, e a clareza, gente. Ó, o medieval e essa pintura aí que mostra São Agostinho, desculpe, tá, gente? São Tomás de Aquino, no slide 13, é uma pintura típica da época, que a cor é bastante forte, ali o trabalho com vermelho, né? E os volumes, não há confusão de volumes aí, como vocês estão vendo, como no renascentismo, que as pinturas são misturadas. Às vezes você tem anjos misturados com demônios no período renascentista. Tem um quadro muito interessante, que é o quadro de Santa Ana, se eu não me engano, de Caravaggio. Você não sabe quem é Santa Ana e quem é Maria e quem é Jesus naquele quadro ali, que as partes se misturam, mas isso no renascentismo, tá? Só uma ideia aí para vocês entenderem a estética renascentista. Pessoal, vamos lá para o 14. O 14, então, eu trouxe essa questão do gótico, porque a gente tem aqui, não é gótico, tá? Nossa catedral central aqui de Curitiba, a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, o nome completo dela. Só aí vocês estão vendo a catedral aqui da Praça Tiradentes. Então a catedral da Praça Tiradentes, ela tem os princípios ainda góticos. Pessoal, a palavra gótico, etimologicamente, vem da palavra gota. Se você olha para a igreja de Curitiba, as janelas dela têm forma de gota d'água. O gótico surgiu então dessa ideia aí. Só o gótico tem uma característica do volume ser para cima. Então, uma construção mais verticalizada, já é uma inauguração do vertical. Então, para cima está Deus, a palavra, né? Deus está lá para cima no céu. Então, o gótico tem essa característica. A igreja gótica, neogótica de Curitiba, ela já não traz coisas do gótico, a gente tem no imaginário popular, que são os monstros fora da igreja. Aquela questão do monstro estar fora da igreja, assustar o fiel, para ele pensar assim, ó, fora da igreja é a mundaneidade, então é a perdição, os demônios. Dentro da igreja é o céu, é o paraíso, certo? Então aqui a gente tem o gótico. Pessoal, esse neogótico aí do Afonso Conde de Plat, como vocês estão vendo pelo sobrenome aí, ele é francês. Gente, então pensa o seguinte, a igreja central aqui de Curitiba é de 1893, né? O gótico ali já é de 1200, do ano 1100, 1200. Então a gente tem o gótico na Europa
muito mais avançado no passado. E a gente tem um neogótico aqui, que muitas vezes a gente encontra igreja, não digo de 1800, mas mais jovens que o próprio gótico. Eu vou exemplificar isso melhor aqui, porque para mim eu falei agora, ficou um pouco confuso, né? Minha confusão mental aqui, tá? Vamos pensar o seguinte: a igreja neogótica de Curitiba é de 1893. Então aqui a gente já não está falando de uma coisa endógena, a gente já está falando de um estilo. Pessoal, se é um estilo, é criado, não é uma coisa que foi feita lá na Europa e chegou aqui como algo próprio da Igreja Católica, né? Por que eu estou dizendo isso? Quando vocês olham para a igreja, a gente tem ali no slide, vamos lá, slide 15, tá? Ó, eu coloquei detalhes aí da igreja, eu tirei essa foto, então tem lá, a gente já tem um neogótico, mas com temas atemporais. Pessoal, o tema atemporal é com questões da regionalidades. É claro que isso não era chamado no neogótico de regionalidades, mas aqui, ó, o que é isso? Você olha para a rosácea, que é esse vitral central, tem na frente de quase todas, de maioria, né, totalidade, né, das igrejas góticas, né, neogóticas. A luz entra por essa rosa de vidro, e ilumina a igreja. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, a rosácea tem forma de pinhões, né, que é o padrão aqui regional da cidade. Da cidade. Então ali tem uma coisa que não tem nada a ver com o gótico no passado. Então há adaptações. Pessoal, o neogótico poderia ser utilizado então em igreja, se você quisesse passar então a sua ligação com a Igreja Romana Católica. Como a gente vai ver, a reforma nos trouxe outro tipo de arquitetura. Tá? Pessoal, vocês estão vendo aí que é o aspecto global da sociedade, a igreja, o Estado. Tá? Ó, vamos lá, o slide 16 está escrito assim, ó, Augustus Welby Pugin. Pessoal, esse senhor aí, que viveu no século XIX, tá? Ele já nos trazia a ideia da limpeza dos ornamentos de uma fachada de um prédio. Tá? Então ele já pensava em se reduzir isso, ele já estava trazendo a ideia de não ter ornamento que não fosse necessário, né? Um ornamento só de enfeite, digamos, né? Aí a gente já tem uma primeira limpeza da arquitetura urbana. Gente, o que eu quero dizer também nessa aula é que há correntes e contracorrentes. Às vezes uma vence, outras vezes outra corrente estética vence. Isso vocês tiveram lá no ensino médio em português, o romantismo, o simbolismo, o arcaísmo. Tudo isso daí, se vocês tiverem alguma dúvida, dê uma olhada na internet que vocês vão lembrar aí, tá? Então, ó, a gente tem ali no slide 16, o senhor Augusto Pugin, ele dizia o seguinte, eu não vou ler esse slide todo, mas tinha que ter um significado ou serviu para um propósito o ornamento. O gótico não foi abandonado. Quando o Pugin, então, ele se debruçou sobre o estudo do gótico, na questão dele, ele já viu que o gótico, tudo ali tinha um porquê, né? Simbólico, religioso e até mesmo nas construções, tá? Ó, então vamos lá para o slide 17. Ó, tá ali escrito, slide 17, uma ideia, tá? Tem ali a igreja presbiteriana independente. Essa igreja fica aqui na minha frente, aqui no Largo da Ordem. Só, ó, a igreja católica, ela foi, não ela, né, os reformistas, os reformadores, digamos, né, Lutero e, vou lembrar do outro, Lutero e Calvin, os calvinistas e os luteranos. Eles, além de reformar a liturgia, eles também, ora, fato não, mas é uma consequência, houve uma reforma estética, não por eles, mas pela ideologia que eles integraram e colocaram na religião cristã naquele momento ali, 1500 para frente, principalmente eles, mas depois vai aparecer uma estética diferente. Só a igreja presbiteriana aí de Curitiba não tem nada a ver com gótico, né? Se vocês olharem para essa estrutura, vocês vão lembrar mais
da questão grega, né, das colunas gregas, aquela que a gente estuda na escola. No caso ali é uma coluna coríntia, né? A dórica, a coluna mais simples, a coríntia e a jônica, né, que foram as três estéticas de coluna grega. Aí vocês têm aí, então, uma igreja de estilo grego. Ora, nós temos uma questão eclética, então, é uma religião cristã que está apelando ao clássico, né? E no caso aí, ao neoclássico, para vocês terem uma ideia. Abandonando então o gótico, o barroco, que eram estilos católicos, né? Então, olha como as coisas têm o seu embate ideológico e seu embate construtivo, né, na cidade, né? Então vamos lá para o slide 18. Slide 18. 18, aí é 13, tá, gente? Vamos lá para o slide 18. Gente, olha, desculpe se eu desmaiar aqui, daí você chama o SAMU. Chama o SAMU. Nossa senhora. Vamos lá, slide 18. Pessoal, ó, como eu mostrei então a igreja protestante, que é aqui na minha frente, do outro lado eu vejo também a igreja do Rosário. A igreja do Rosário, ela tem um estilo barroco. Só que o estilo barroco aí, ele foi um recorte do passado também. Porque, pessoal, o barroco, de fato, ele foi um estilo contra a reforma. Então, era uma maneira de mostrar o esplendor de Deus, mostrar a riqueza da religião católica cristã. Então, para ter esse embate, né? E o barroco aí foi trazido para Curitiba muito atrasado, né? Desculpa, tá, não achar uma palavra mais aqui, tá? Mas atrasado, porque a igreja do Rosário ela não era desse tipo. A igreja do Rosário era uma igreja de duas águas muito simples, construída pelos escravos. Depois da libertação dos escravos, as ordens de negros, né, grupos de negros começaram então a adentrar a igreja católica e ter voz dentro da igreja católica. Mas isso já aqui no século XX, né, começo do século XX. Então, eles reformaram essa igreja aí. Então, aí vocês têm um recorte mais do passado, que é o barroco. Pessoal, o barroco, ele dá trabalho para construir, porque há muitos ornamentos. Então, o barroco ele não é utilizado em lugares pobres. Ou no período lá do ouro, como vocês sabem, em Minas Gerais, aquelas igrejas são barrocas. Certo? Então, aqui no sul, por exemplo, lugares pobres, pode até ter a forma da igreja barroca, mas não tem os ornamentos. A gente vê isso em Paranaguá, algumas igrejas, né? A gente vê isso aqui no litoral, tá? O barroco aí, principalmente um barroco lusitano, né? Que a gente tem transposto lá da Inglaterra. Pessoal, nós temos aí o slide 19. Pessoal, o slide 19 é a igreja luterana. A igreja luterana, como vocês estão vendo aí, ela não se importou muito com a questão do gótico. Gente, o gótico entrou muito fortemente. Vou desligar aqui, tá, gente? O gótico entrou muito fortemente, permaneceu fortemente nos países anglo-saxônicos. Então, na Alemanha e na Inglaterra. Não houve, como nos Países Baixos, né, o Calvino lá, uma contraposição tão forte arquitetônica. Então, os luteranos ainda permaneceram um pouco, como vocês estão vendo aí no slide 19, utilizando o gótico, sem problema algum. Sem problema nenhum, tá, gente? É a palavra correta. Pessoal, então vamos lá para o slide 20. Pessoal, outra construção aqui de Curitiba, ela é de estilo clássico. Só que aí a gente tem o prédio da Universidade Federal do Paraná até 1913. Esse prédio aí tinha uma cúpula até de estilo eclético, utilizava-se aí, não digo gótico, mas clarabóias, né, que entra então a luz dentro desse prédio aí. Como vocês estão vendo aí, a gente tem uma cúpula, a gente tem aquelas duas partes que permanecem, né, claro, tá ali na Santos Andrade, todo mundo sabe disso, né? Tem aquelas duas partes gregas que permanecem, né? O centro foi bastante modificado. Eu estou mostrando isso porque no passado se recorreu ao clássico, ao neoclássico. Gente, o Washington é do final do século XIX, mas o Washington usa uma arquitetura neoclássica. Vocês estão vendo aí, inclusive,
inclusive aí, que parece até a cúpula lá do Congresso de Washington lá. Washington é uma cidade de arquitetura neoclássica no século XIX. Então, para vocês verem como era o debate na época, que o debate não era só sobre a forma, morfologia urbana, isso era o de menos, inclusive, mas sim o interior da cidade, a parte paisagística dela. Então vamos lá para o slide 19, né? Eu esqueci de dizer aí que o neoclássico e o clássico era utilizado para dar uma questão simbólica da estabilidade. Então, bancos nos países, Estados Unidos mais, né? Mas bancos mais antigos, neoclássico. Universidades, que é o nosso caso que eu estou mostrando aí, neoclássico. Essa questão do neoclássico nos lembra a democracia grega. Então, a estabilidade da democracia, a estabilidade das ideias gregas que de fato permaneceram até hoje. Claro, né, gente? Se a gente for cavar mesmo, cavar não, né? Que é uma coisa mais iluminada o conhecimento, mas se a gente for olhar mesmo, as nossas colunas gregas têm origem lá na Mesopotâmia, têm origem lá no Egito, né, com aquelas colunas dos templos egípcios, né? Mas a gente não vai tanto no passado assim, senão não seria geografia, sim história, tá? Ó, então vamos lá para o slide 21. O slide 21 tem a Universidade Federal do Paraná, o estilo, e está escrito assim, tá, gente? Vou fazer uma melhora aqui na minha fala. Está escrito assim, ó, slide 21, estilo e simbolismo. Ali eu tenho as palavras desse senhor aqui, o Joseph Rickwert, tá? É um livro muito interessante, A Sedução do Lugar, a História e o Futuro da Cidade. Esse livro, os arquitetos, eles leem bastante esse livro, porque dá uma ideia de quase toda a história da cidade e o que eles foram mexendo dentro da cidade aí, tá? E foi dali que eu tirei então essa citação. Essa citação está escrita assim, ó: prefeituras podem ser de estilo gótico, né, evocando guildas. Pessoal, guildas é um regionalismo, né? Por exemplo, aquela cidade tem ferreiros, então pode colocar no prédio da prefeitura imagens de ferreiros. Aquela cidade é mais agrícola, então alguma imagem do campo, né, sobre a vida do campo, e assim vai, né? As guildas, que são trabalhos, oficinas, trabalhos ali da Idade Média, tá? E cidades livres medievais, então elas podem ter o quê? Orgulho cívico. Então mostrar, por exemplo, um fato histórico, mostrar as características até mesmo naturais ali da região, que é o caso nosso ali da Catedral de Curitiba. Guildas, né, que ali mostra, por exemplo, Pinheiro do Paraná, algumas coisas da nossa região aí, tá? E pode se referir ao orgulho cívico romano ou à democracia. Esse orgulho cívico, aqui a gente não pode nem chamar muito de orgulho cívico, a gente pode chamar da questão espartana, o exército, aquela questão da força, do agrupamento das pessoas, tá? Eu falo isso do ponto de vista estético, não para a gente só pensar assim, como se fosse o exército de fato, mas a força daquela sociedade, mostrar, né, o poder. Então é o poder bélico, né, digamos assim, tá? 22. Pessoal, então no final do século XIX, o estilo ele começou a ficar em segundo plano, né? Então a gente vai ter o final do estilo no Art Deco. O Cristo Redentor é uma da... Desculpa, tá, gente? O Cristo Redentor, que chega atrasado, inclusive, aqui para nós, uma última das obras Art Deco. O Art Deco deu origem ao Art Nouveau. O Art Nouveau foi um romantismo, né? Uma busca no passado. Pessoal, o Art Nouveau, ele é eclético também, ele busca referências orientais, etc, etc, né? Aqui eu não vou me ater a isso, e a gente vai ver no slide de baixo, mas vamos pensar o seguinte: um estilo se contrapunha ao outro estilo, tá? Então vamos lá para o slide 22. Pessoal, o slide 22 está mostrando o arquiteto Owen Jones. O Owen Jones, ele então foi um dos que promoveu a busca de um estilo arquitetônico no final do século XIX. Como vocês estão vendo ali, ó, ele viveu até 1874.
Na metade desse século aí havia então essa discussão, e havia a discussão que a modernidade estava chegando e poderia ser produzido um estilo próprio para a época, esquecendo as coisas do passado, como o gótico nos mostrava, esquecendo a questão principalmente histórica e nos dando uma questão mais vernacular. Pessoal, eu estou chamando aqui de vernacular, mas a questão mais local. Pessoal, então, as plantas daquele local, as lendas daquele local, essas coisas aí. O Jones, então, ele nos deu o Art Nouveau. Claro, traduzindo do francês, a gente pode traduzir como nova arte. Pessoal, o Art Nouveau, como vocês vão ver, é uma das coisas mais diferentes, assim, comparado ao barroco, mas é uma coisa muito diferente. E aqui na nossa cidade a gente tem poucos prédios com essa riqueza de ornamento, que é o caso do Paço Municipal. Gente, aqui na cidade de Curitiba tem muitos predinhos na rua São Francisco, na rua Riachuelo, tem muitos predinhos em Arte Nouveau de 1920 e 1930. O estilo chega atrasado aqui para nós. Pessoal, se você bate o olho num prédio, claro, não há confusão aí, para nós aqui é 1920, 10, 20, 30, lá 1850, 60, 70 e assim vai, na Europa. Mas aqui você bate o olho, tem o que? Nós temos figuras humanas nesses prédios, então aparecem pessoas, aparecem figuras animais, então aparecem leões, aparece, por exemplo, sereias, que já não é nem animal nem humano, são fantásticos, plantas, o simbolismo é bastante forte, tanto é que o Paço da Liberdade, lá no topo, no topo não, ali na metade do prédio, abaixo do relógio, tem a Liberdade, que é aquela senhora que segura uma tocha, que nem a cara da República, que é aquela mesma carinha da nota de real, que é aquela mulher lá, tá? Tem a liberdade, seio de fora, e a tocha do conhecimento, que a liberdade nos traz. Pessoal, como vocês estão vendo aí, o Art Nouveau, ele daria e dava muito trabalho para construir. Então a sociedade teria que estar rica, e a sociedade muitas vezes, no caso nosso aí de Curitiba, ela teria que trazer projetores franceses, para projetar isso daí. O telhado do Paço Municipal é trazido da França, para vocês terem uma ideia. O Art Nouveau, então, joga uma pá de cal sobre a busca de uma arquitetura e um estilo único para as cidades, principalmente para as fachadas dos prédios, tá? Então o final da busca do estilo. E daí começa a modernidade, que é aquilo que eu narro para vocês lá no começo das aulas, que é importante para nós no primeiro plano. Por que eu estou falando disso, gente? Aqui a gente vai conseguir entender, como a gente vai falar dos espaços públicos, porque aquele espaço público tem aquela forma, porque o espaço público recorreu àquelas formas arquitetônicas e porque o espaço público foi colocado naquele lugar. Então a gente tem aí um princípio aí da arquitetura e da história da arquitetura. Pessoal, o Art Nouveau também, como vocês estão vendo no portão, trabalhava muito com os materiais. Aqui a gente está já na modernidade, então o ferro já apresentava as ligas mais moles. Pessoal, esse portão ali que vocês estão vendo no Paço na porta, a porta do Paço da Liberdade, atrás dele também tem essas coisas de ferro, é muito maleável. Então eles davam formas de plantas às estruturas de ferros, para dar essa questão orgânica, utilizando um material muito duro, apesar de ser mole, as ligas de ferro nesse momento, mas ainda para dar essa questão do material sendo utilizado, tá? Eu gosto muito a arquitetura, a Art Nouveau e a Art Nouveau em si, ela tem muitos detalhes, então muitas vezes você chega num prédio desse, você não vê tudo, então várias vezes você passa na frente e vai reparando nele, Pessoal, então a gente tem aí uma joia do Art Nouveau no centro de Curitiba, que é o Paço Municipal. E o final disso tudo nos deu o Art Deco, que eu já tinha chegado antes de eu tossir aqui, mas o Art Deco já foi um design entrando dentro das casas. O Cristo Redentor é em arte deco, então é uma arte muito mais simples, já lembrando não,
entenda a geometrização da sociedade. Tá? Então, aqui no Paço, tá, gente? No Paço da Liberdade, dentro você tem mosaicos em arte decor, para vocês terem uma ideia. Lembrando e indo então, de fato, para a estética da modernidade, que são, né, as coisas geometrizadas, quadradas, né, cada um no seu quadrado e geométrico. Tá? Pessoal, ó, então nós estamos chegando no final dessa aula aí, fazendo então essa contextualização para a gente entrar então na área. Desculpa, tá, gente? Estou um pouco mal mesmo, tá? Mas entrar na questão do espaço público, tá? Só vou dar uma olhada nos nossos slides aí, tá? Ó, deixa eu olhar, né? O Cristo Redentor, arte decor, tá? Ó, vamos descer daí, vamos ver. Certo. Só não pulei nada aqui. Eu não li todos os textos do slide, mas daí vocês nem aí, tá? Pessoal, então é isso, né? Ficamos nessa aula. Espero que vocês estejam aí, digamos, né? Mais... Hoje estou mal, tá, gente? Desejar que... Assim, é difícil imaginar. Mas espero que todos estejam bem, né? Passando por... As dificuldades estão vindo, mas tentando passar por essas dificuldades aí o melhor possível, né? Força, coragem e garra nesse momento. Que vocês estejam com saúde, psíquica. São os meus votos e boa semana aí, tá, gente? Obrigado, até mais, hein?